Olá pessoal, vamos falar sobre o ensino domiciliar, conhecido também por homeschooling. Isso mesmo, homeschooling, que na verdade é o ensino domiciliar, é o ensino em casa. Essa pauta é da elite, né? Ou podemos dizer assim, das chamadas elites. É aquele tipo de educação que é feito em casa, tendo um acompanhamento, tendo alguma ligação com alguma escola, mas aí a família se responsabiliza pela educação dos filhos, com professores, contrata professores particulares, mas isso precisa ter um acompanhamento. Vamos entender um pouquinho essa história. Por que essa pauta ela veio à tona e já passou no Congresso Nacional, ok? Só falta agora no Senado, que acredito que também vai passar. Qual o problema da educação familiar? Não é? Qual o problema desse chamado homeschooling? Primeiro que é um tipo de educação excludente, uma educação que, na verdade, vai atender os interesses de quem já tem dinheiro suficiente, vai atender os interesses das elites. O homeschooling, ele já é muito antigo no mundo, inclusive na época das monarquias, das aristocracias, os professores dos ricos, né, os professores das elites, eram contratados, né, para dar aula em casa. Inclusive você tinha filósofos famosos, por exemplo, o Thomas Hobbes, ele era chamado um preceptor da família das monarquias da Inglaterra, né, ensinava sobre políticas, sobre filosofia, sobre tudo. Então, essa questão do homeschooling, ela já tem uma origem há muito tempo, né? Desde a formação das sociedades, no que diz respeito à hierarquização, como a gente conhece, com as instituições, nos estados também modernos. Esse homeschooling, ele deixa muito claro que a educação nunca foi prioridade do Estado para a sociedade como um todo. A educação foi prioridade para os ricos apenas. A educação, ela passou a ser, de certa forma, ampliada para as massas, para os filhos dos trabalhadores. Por que exatamente? Para preparar as pessoas, os filhos dos trabalhadores, para serem trabalhadores também. Não pense que a educação, quando ela foi ampliada para as massas, foi no sentido de criar, de dar a emancipação dos pobres, de favorecer a emancipação dos pobres. Não. Ficou muito claro que você tem escola para os ricos e escola para os pobres. Não é? Você tem escola para os ricos e escola para os pobres. De modo que, o que é que acontece? Você tem a iniciativa privada que tem todo o dinheiro suficiente para pagar os filhos para estudar nas melhores escolas, como também agora você tem a possibilidade, né, já clara, de educar os filhos em casa, né, de educar os filhos em casa. Isso vai contar para o pobre? Vai servir para a família pobre? Claro que não. O pobre não tem dinheiro nem para comprar uma comida suficiente, imagine pagar professor particular. A maioria das famílias pobres não tem como educar os seus filhos em casa, salvo algumas exceções, não é? Então, claro que esse homeschooling, o que é que ele vai fazer? Ele vai trazer mais problemas para a educação como um todo, principalmente para a educação pública, porque os recursos para a educação vão ser diminuídos, né? Isso é uma verdade, porque uma vez que já vai usar a desculpa do homeschooling, então não vai precisar se preocupar muito com a educação, muito embora quem vai usar mais os homeschooling, né, essa educação familiar, vai ser os ricos. Então, a educação ela vai ser excludente mais ainda. Ela vai ser mais excludente, porque o pobre não vai ter a condição de pagar professores para ensinar os seus filhos em casa. Somente quem tem dinheiro é que entra nessa mesmo, né? Evidentemente. Por isso que isso é uma pauta dos ricos, isso é uma pauta conservadora, isso é uma pauta
de um grupo social, de uma classe social que se beneficia há muito tempo das riquezas do país, né? E que explora a classe trabalhadora. Esse é o fato. Portanto, a educação familiar, né? Essa educação pelo homeschooling é uma educação que vai desviar mais ainda a atenção para os problemas maiores da educação no país no que diz respeito ao atendimento das famílias pobres, que é a maioria da população, ok? É isso aí. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um like, né? Eu peço encarecidamente que dê o seu like para que nós possamos ser mais vistos pela plataforma YouTube, e que também, se você não se inscreveu, se inscreva, também acesse aquele sininho lá, né? Clique no sininho para receber sempre as nossas novidades. A gente tem aqui sempre novidades de sociologia, de política, de atualidades, cinema e literatura e muito mais, né? Sobre cinema e literatura, por exemplo, toda semana a gente tem pelo menos um vídeo sobre cinema e literatura, como que eu coloquei essa semana sobre O Idiota, o romance do Dostoiévski. É isso aí. Compartilhe e comente também os nossos vídeos. Até mais.